Oi, Natan. Oi, Bruno. Brincadeira. Eu sei que é o Caio. Bom ver vocês aqui, viu? Muito feliz em vê-los. Boa noite, professor. Obrigada por estar aqui, obrigada pela presença. Boa noite, Natan. Oi, Caio. Que bom, feliz de te ver aqui, viu? Vou esperar um pouquinho o pessoal entrar, o doutor Danilo entrar também. E a gente já começa esse bate-papo. Se vocês tiverem já alguma pergunta que vocês tenham pensado quando vocês viram o título, quando eu passei lá no grupo, pode enviar também, pode fazer pergunta, tá bom? Olá, boa noite. Oi, Bi, obrigada. Olá, Ah, tudo tudo bem? bem aí? Tudo bom, e você? Tudo jóia, Tati? Tudo bem? E aí, como é que estão as Que coisas? bom. Tudo bem, tudo bem. Tudo se acertando agora, né? Tudo tentando, né, voltar mais ou menos à normalidade, né? Mas ainda acho que tem bastante tempo para isso, a gente ter de fato uma normalização, uma resolução completa, né? Enfim, tem bastante tempo ainda. Eu acredito que sim, eu acredito que sim. Mas nos resta irmos nos adaptando, né? Acho que é um momento Sim, também eu vejo como um momento de grandes oportunidades, né? Para todos nós, né? Acho que estamos todos aprendendo muito com esse cenário e também conquistando até novas competências, né? Veja só a gente aqui nessa sim, live. sim, acredito que sim. A gente está se reinventando, né? Então, reuniões que eu ia fazer em grupo, a gente está fazendo online, e isso tem sido assim saudável, né? A gente tem aprendido a conviver de uma forma ainda que distante, né? Mas aprendendo nas plataformas aí digitais a se reinventar, né? Enfim, faz parte, né? Faz parte. Eu que sou Exato. um italiano de sangue, de pai e mãe, eu sinto falta daquele abraço, assim, ficar junto, no final de semana sair com os amigos. Então, para a gente realmente é uma mudança importante, né? Para quem realmente, você que estuda isso, deve saber que tem aquelas pessoas que têm mais o toque e Exato. convivem mais dessa forma, né? Exato. E eu tenho essa percepção assim de que faz falta assim esse calor assim O humano, toque, né? o toque faz parte. Faz parte, é interessante porque ontem eu estava num grupo, né? Então também virtual, e as pessoas estavam comentando um pouco assim, o quanto a gente estava fazendo algumas atividades, né? Então, em grupo.
mas ninguém se conhecia, né? Mas ao mesmo tempo, parecia que a gente já se conhecia há muito tempo. Então também essa oportunidade da gente nesse mundo virtual, né, da gente se conectar tão fácil, né, e tão É rápido, verdade, é né? verdade. Então acho que também tem um pouco desse aprendizado, assim, porque quando a gente está pessoalmente, né, você vê a pessoa como um todo, você, né, traz algumas questões sobre ela. E no virtual parece que é só a pessoa, né? É Então, verdade, é verdade. e a conexão acontece muito rápido. Então E isso é a interessante. facilidade, né? A facilidade que a gente tem de estar conectado com gente distante. E eu estou aproveitando também para me atualizar. Estou tendo aulas belíssimas aí que eu viajava o mundo para chegar e ouvir grandes professores falando. E eu estou tendo a oportunidade. E eu estou fazendo laços de amizade também na internet. Né? Tem uma série de Exato. amigos entrando aí, inclusive, que a gente acaba se encontrando e discutindo sobre temas aí, então, da medicina do sono. Isso faz toda a diferença, assim. Eu acho que tem sido bastante saudável. Será que alguém não está ouvindo? O Marcelo falou que tá sem áudio aí? Pessoal, vocês estão ouvindo? Alguém consegue falar aqui pra gente, se vocês escutam a gente? A gente está se ouvindo aqui, eu não sei se vocês escutam a gente. Oi, É. Paty, boa noite. Fala pra gente, você tá ouvindo a gente? Ah, ela tá ouvindo bem. Ah, tá bom, Doutor tá bom. Marcelo, será que se desligar e entrar novamente, será que pode funcionar? Você não quer É. tentar? Pessoal, a maioria está escutando? Eu Ah, acho que que bom, pode ser uma saída, sair e entrar novamente. que bom, O que pessoal está bom. dizendo que. Obrigada, Paty, obrigada, pessoal. Bom, que bom. Bruno, tá bom. Que bom, obrigada, obrigada. A live, então, vamos aprendendo da live, né? E essa live do Instagram, ela tem 1 hora só. Então, ela É, dá 1 hora, derruba a gente, passa né? rápido, passa rápido. Faz muito É, rápido. é, Semana passada eu fui derrubada porque eu fui envolvida é. e A fui gente tem batendo essa. papo A gente se e empolga. caiu, Uhum. né? Então, para a gente não cair, né? Sim, Quero agradecer a sua presença, né? Que logo imagina. de pronto já topou participar, sem eu também saber muito o que era, né? Nem você, e logo você já topou participar. A ideia é a gente fazer um bate-papo, né? É um momento de troca de informação, acho que de informação segura, que é algo que eu me preocupo muito, porque infelizmente a gente tem muita fake news, tem muita informação, né, que a gente recebe o dia inteiro, principalmente nesse momento, né, que a Sim, gente está aqui, todo mundo virtual, né, estamos todos virtuais, né, nesse sim. momento. E aí eu me preocupei com isso e busquei, então, trazer um grupo de profissionais especialistas em diversos temas, para um grupo muito específico, que são atletas, com os quais eu estou trabalhando, né? Então, é o Instituto Spirit of Football Brasil. Eles estão aqui, né, com a gente. E esse tema em específico, sobre o sono, ele surgiu de uma de nossas aulas virtual, né? Então, os meninos trouxeram pro, né? Eles falam, pro, eu não estou conseguindo dormir, né? Eu estou acordando muito tarde, né? O que que você acha? Tá? Eu falei, ao invés de eu falar o que eu acho, né? Que vai ser achismo, vamos procurar informação segura, né? E eu Uhum. vou buscar uma indicação com o meu irmão, e eu vou ver se ele indica alguém pra gente ter uma informação segura. Num primeiro momento era um grupo só para eles, depois eu pensei, poxa, vamos abrir isso, né, para quem tiver interesse, para quem quiser uma informação de fato segura, uma informação verdadeira, né? E aí Sim. resolvi fazer a live aqui, né? Então, quero agradecer. Para quem não conhece, então, a gente está com o Dr. Danilis Guilar, ele é médico, otorrinolaringologista e É médico do quase um sono. trava-língua. Eu É quase um treinei, viu? trava-língua. Eu treinei o dia inteiro. Falei, eu vou treinar. O Dr. Danilo é médico colaborador do Departamento de Medicina do Sono da Unifesp e coordenador do ambulatório de distúrbios respiratórios do sono da Faculdade de Medicina do ABC.
Então, super renomado para a gente falar aqui do tema. Então, mais uma vez agradeço sua presença e gostaria de saber se antes da gente começar com as perguntas que os meninos me mandaram previamente na nossa aula, se você gostaria de dizer alguma coisa para a gente abrir as perguntas. Ah, Tati, imagina, obrigado. Eu que agradeço. Para mim é uma honra e um prazer estar presente aqui. E mesmo virtualmente, né, estamos conectados aí, alinhados. Para mim é uma honra, um prazer. Eu queria agradecer também quem está junto conosco aí, nossos ouvintes. E eu tenho grandes amigos aí que estão presentes. Fico super satisfeito de estar junto com esse pessoal que me acompanha. E eu sou fã de todo mundo aí. Enfim, então agradecer mesmo a oportunidade, porque eu acho que é super adequado a gente falar de sono, principalmente nessa fase que nós estamos, né? Tem sido falado amplamente sobre a qualidade de sono do brasileiro e nada mais justo do que a gente parar um pouquinho para olhar para esse momento do sono, né? Efetivamente, então, como a gente está se importando com isso, isso está impactando na qualidade de vida, como eu posso fazer para melhorar. Então, sem sombra de dúvidas, é uma oportunidade que a gente tem de troca de informações salutar, ainda mais nessa época aí pandêmica que a gente está passando. Exato, perfeito. E até aproveitando, né, o que você colocou, eu acho que também é um tema que todo mundo sabe um pouco, né? Ou acha que sabe um pouco, né? Ou tem alguma informação sobre, né? Então, aproveitando, né, esse cenário, conta um pouquinho para a gente, assim, um breve resumo, o que é o sono? Então, a gente precisa do sono por vários aspectos, né? Primeiro, depois de um dia inteiro de trabalho, né, que a gente tem um aumento da demanda energética, dos gastos energéticos, a gente precisa repousar essa máquina chamada corpo humano, né? E isso é fundamental para que a gente, então, relaxe, repouse e recobre as funções metabólicas, principalmente, né? Mais do que recobrar esses gastos energéticos e desenvolver a condição metabólica, a gente produz uma série de hormônios à noite também. Quer dizer, muita gente pergunta, quer dizer, o sono é um estado de inconsciência, né? E na verdade não, né? Existe duas consciências, teoricamente. A consciência do sono e a consciência da vigília, né? E a consciência do sono passa por várias fases, né? Dentre elas, os sonos importantes que nós temos, que é o sono N3 e o sono REM, que são os sonos que nos relaxam, reparam. E é nesse momento que nós temos também produções de hormônio. Por exemplo, durante o N3, que é uma fase importante de sono que nós temos, nós produzimos um hormônio do crescimento, chamado GH, né? Que é um hormônio extremamente importante e os atletas estão muitas vezes inseridos nesse âmbito de que precisam dormir, estão em fase de desenvolvimento. Existem até as suplementações de GH, né? Uma vez dadas também por esses suplementos vitamínicos, enfim. E, na verdade, o sono é capaz de tudo isso, de restaurar esse processo nosso bioquímico, né? Além de tudo isso que eu estou falando, né, que parece até meio óbvio, todo mundo já ouviu, né? Tem uma curiosidade, né? Que recentemente foi descoberto um sistema de limpeza no nosso cérebro que ocorre durante a noite, né? Ao paralelo do que existe do nosso sistema de limpeza sanguíneo, chamado sistema linfático, existe um sistema de limpeza cerebral, né, que é derivado do nome das células cerebrais, chamadas células da glia, que nós chamamos de sistema linfático, que é um sistema de limpeza que atua à noite para que a gente remova proteínas de degradação bioquímica, né? Então, isso é tão interessante de se estudar porque doenças como o Parkinson, o Alzheimer, hoje estão sendo estudadas possibilidades de que essas proteínas acumuladas na região cerebral poderiam estar relacionadas à fisiopatologia dessas doenças que eu mencionei.
né? Então, proteínas beta-amiloide, por exemplo, são proteínas que teoricamente não foram degradadas, e aí a pergunta que fica é: será que esse indivíduo que vai desenvolver a doença de Parkinson, Alzheimer, enfim, eles, na verdade, passam a não dormir de forma adequada por conta da doença, ou eles já não dormiam bem, e isso poderia ser um fator de risco, até um pródromo para essa doença ocorrer no futuro? Então, veja como é importante a gente falar do sono, porque a gente está antevendo problemas futuros. Quando eu falo, por exemplo, de apneia do sono, eu tô preocupado, é claro, com o processo atual. Muitas vezes essas pessoas vêm no nosso consultório preocupadas com o ronco, com o barulho que isso proporciona. Fato é que o médico não se preocupa com o barulho, né? Claro que sim, mas é o mínimo, é o mínimo. O pior de tudo são as consequências que uma apneia do sono geraria para o nosso indivíduo, né? Porque eu estou sobrecarregando o meu coração à noite e isso proporciona, portanto, um trabalho cardíaco aumentando, fazendo com que esse indivíduo tenha mais chance de infarto, de arritmia, que são aquelas batedeiras no coração, né, o derrame cerebral, que é conhecido na medicina como acidente vascular cerebral, que é o AVC. Então, veja como é importante falar do sono, porque, de fato, eu estou evitando de, no futuro, desenvolver doenças, porque eu não me preocupei com o sono no momento devido que eu deveria me preocupar. Entendi, perfeito, muito interessante. Pensando nisso, né, nos hormônios, enfim, eles são produzidos no período da noite. Então, quer dizer, se ele dorme de tarde, não tem esse mesmo efeito. Exatamente, bem observado, bem observado. Isso é muito importante quando a gente está lidando com trabalhadores de turno ou com cochilos. Praticamente a gente não tem essa mesma orquestração hormonal, né? E você imagina que a gente tem um hormônio extremamente importante que é produzido na cessação do estímulo luminoso, ou seja, no escuro, que é a melatonina. A melatonina é extremamente importante, né? Algumas pessoas fazem suplementação de melatonina, na ideia, muitas vezes, de induzir o sono. Eu diria para você que ele tem um poder de indução fraco do sono. A melatonina, de fato, regula esse ritmo nosso biológico, esse nosso ciclo sono-vigília, sono-acordado. E é a melatonina que desencadeia uma série de outras produções hormonais, como, por exemplo, quando ela está baixa, o cortisol aumenta, que é no momento em que a gente vai acordar, né? Quando ela está alta, o cortisol diminui, né? E é interessante falar do cortisol, principalmente para os atletas, porque muitas vezes eles começam naquele estímulo de high performance e isso pode prejudicar um pouco o sono na medida em que você aumenta fatores adrenérgicos, endorfina, aumento do cortisol. E o aumento do cortisol noturno sinaliza para o nosso organismo que a gente está acordado, que a gente está estimulado. Então, por isso ele não dorme. Tanto que no estresse, quando a gente está estressado, a gente acorda no meio da noite, isso está relacionado principalmente ao aumento do cortisol. Hoje a gente está estudando muito nessa época de pandemia, quantas pessoas estão tendo esses quadros de insônia, né? E a insônia principalmente do meio da noite, que é chamada insônia de manutenção, e os estudos caminham para essa relação com o cortisol, né? Então, aumento do cortisol no momento que ele deveria estar mais baixo. A gente imagina, portanto, uma diminuição do cortisol no início da noite e o aumento dele gradativo com o início da manhã, quando a gente está acordando, quando a gente está levantando por volta de 8 horas da manhã, a gente já tem o pico do cortisol. E aí, voltando ao que você falou, a gente não tem essa orquestração toda quando eu estou dormindo de tarde, né? Muitas vezes o trabalhador de turno chega do trabalho em casa já sob estímulo luminoso, né? Então, tem muita gente que a gente pede até para usar óculos escuro ou aqueles óculos que diminuem o estímulo luminoso, né? Que fazem um filtro para isso, para que realmente esses pacientes, essas pessoas cheguem em casa com uma estimulação de que ele deve sim embalar no sono e começar a dormir de forma satisfatória, né? É difícil e às vezes a gente precisa de suplementação de melatonina para esses casos,
para que assim, a gente remeta o organismo a pensar que ele estaria produzindo a melatonina à noite, como eu contei para você, mas não, ele está de manhã, e aí a gente dá a melatonina exógena, que é a melatonina por boca, para que esse paciente, então, essa pessoa que trabalha de turno, meio que sinalize para o organismo, olha, chegou a hora de dormir. E aí eu tento condicionar. Mas você percebe que um sono de uma pessoa que dorme à tarde, normalmente não é aquelas mesmas 8 horas de sono que nós temos à Da noite. noite. Quando a gente pergunta para um paciente que vem no nosso consultório, trabalhador de turno, sofrendo, doutor, eu faço um sono muito picado, né? Eu durmo um pouquinho, acordo, depois durmo de novo mais um pouco, e vai assim. Isso, em longo prazo, é extremamente prejudicial. Eu já tive casos dentro do consultório que eu precisei pedir para esse paciente mudar o ritmo dele mesmo, abandonar esse ritmo. Muitas vezes os enfermeiros, né, que fazem a jornada 12 por 36, pedir para que isso tenha que ser remodelado e remanejado, porque os prejuízos começam a aparecer. Mais irritação, a pessoa começa a ter uma alteração de humor importante, passa a tomar muito antidepressivo, e aí fica a dúvida, né? Será, afinal de contas, que eu estou diante de um paciente que tem propriamente uma depressão? Ou será que isso é secundário a uma falta de sono satisfatória que essa pessoa requereria ter? E super interessante, né, que você colocou agora, porque ele poderia ter um tratamento errôneo, né? Desta forma, né? Pode ser que seja em relação ao sono, né? E não um quadro de fato por si só na sua raiz, né? Por um quadro depressivo, né? É muito importante. Aproveitando o gancho que você comentou, né? Não é a mesma coisa que dormir às 8 horas noturnas. Aproveitando esse tema, né? Existe de fato um período que a gente deva dormir em termos de horas? Então, é real que deveríamos dormir 8 horas consecutivas e à noite? Essa é uma pergunta que muita gente me faz e eu sempre devolvo essa pergunta, né? Eu falo, para você é importante 8 horas de sono? Né? E normalmente a pessoa diz que sim, né? Olha, para mim tudo bem, eu preciso de 7, 8 horas, que é a média populacional, né? Mas o que a gente tem que entender é que existem as variabilidades, né? Existem aqueles curto dormidores, né, que requerem em torno de 4, 5 horas de sono e já se sentem confortáveis. É E uma ok. pequena parte da população, né? Precisa tomar cuidado, porque tem muita gente que fala, eu durmo pouco, mas fico bem, e está cochilando à tarde, né? Tá Então, bom. precisa tomar cuidado, né? Tem que se Tá sentir bom. bem mesmo e não ter nenhum prejuízo comportamental, cognitivo durante o dia. Mas existem os curto-dormidores, existem os longo-dormidores, que passam na sociedade como preguiçoso, como aquela pessoa que não tem vontade de fazer as coisas. E a gente, às vezes, está lidando com uma pessoa que não consegue dormir o Nem período que ela gostaria, exato. Como que a gente sabe isso, né? A gente tem uma tendência durante os finais de semana e durante as férias, que não temos aquela cobrança, né, o tempo todo de trabalho, a gente tem como se ajustar nesse aspecto. Não, olha, eu estou indo dormir por volta de 11 horas, acordo por volta de 7, 8 horas da manhã, eu acordo descansado, passo bem ao longo do dia todo, e isso está, então, relacionado para que esta pessoa, portanto, tenha aí um ritmo de 7, 8 horas de sono e está assim, tudo bem. satisfeita com isso. Né? Então, o que eu costumo dizer, quando eu devolvo a pergunta, né, é exatamente para que essa pessoa me responda: você não tem prejuízos durante o dia? Se ela diz, não tenho, então são aquelas horas de sono que são realmente necessárias para essa pessoa. Tá bom. Respondemos aqui a pergunta do Neto, que eu fiz a pergunta e ele mandou também. Acho que Legal. é a conexão, né? Quando a gente fala de conexão. Alguém fez uma pergunta sobre se precisa tomar água. Desculpa que eu perdi o nome. Mara alguma coisa, me perdoe. Se precisa tomar água durante a noite e se isso é importante, a água durante a noite, para o desenvolvimento do hormônio. Água, não. Em relação à produção hormonal, eu diria para você que a água não é fundamental.
Isso porque o que interessa para a gente, como eu falei para você, sobre a produção da melatonina, ela está muito relacionada ao estímulo luminoso, porque ela impressiona uma glândula chamada glândula pineal, que é a que realmente cicla todo esse processo que a gente falou agora há pouco. Então, claro que a água ela é um lubrificante nosso para diversas funções, né? É importante que a gente tome, mas tem uma dica aí sobre a água que eu já tive algumas dificuldades ali durante a minha prática clínica que eu fui, puxa vida, é isso que está ocorrendo. Que é a pessoa levantar várias vezes para ir ao banheiro, por exemplo, porque toma muita água à noite, né? E a gente fica quebrando a cabeça às vezes para qual é o diagnóstico desse indivíduo, né? Será que é a apneia que está fazendo com que ele acorde e aí sim ele tem esse despertar autonômico e vai ao banheiro, né? Ou será que ele tem algum problema urológico, né? Isso mais com os idosos, né? Normalmente a gente pensa, né? Que é aquela hiperplasia, quando é o aumento da próstata, que faz com que esse indivíduo vá ao banheiro. Quer dizer, da onde vem essa necessidade de ir ao banheiro? E uma delas é perguntar se o paciente toma muita água à noite. Muita água. Eu já tive casos em que eu mandei para o urologista, eu falei, o que ele respondeu? Ele pediu para eu tomar menos água. Ele precisou ir para o urologista, simples assim. Então, de repente, isso pode influenciar, fragmentar o sono. A fragmentação do sono é extremamente danosa para a gente, né? Então, hoje, quando se estuda as consequências de não ter uma boa condição de sono, eu diria para você que a gente se pauta em dois grandes pilares. Um deles é a hipoxemia intermitente, que é a queda do oxigênio, né? De forma intermitente, ela volta, cai, volta, cai, volta, cai. Essa hipoxemia intermitente é extremamente danosa, né? Então, gerando um estresse oxidativo, fazendo com que essa pessoa, então, tenha mais propensão a desfechos cardiometabólicos, né? E a outra é a fragmentação do sono. Então, você acabar com o teu sono de forma assim abrupta, né? Mas a gente lembra mesmo quando alguém acorda, né? Você está naquele sono gostoso, sonhando, vem alguém te chacoalha ali, né? E você é obrigado a acordar, né? Você acorda muitas vezes assim, nossa, onde eu estou, quem eu sou, né? Para onde eu vou? Já aconteceu comigo isso numa viagem. Dormi, aí quando eu acordei, eu olhei assim, falei, meu Deus, levei um tempo, porque eu falei, nossa, onde eu tô? Né? E eu estava viajando. E essas disrupções do sono, muitas vezes geram umas inadequações também do momento em que a gente acorda, que é o nosso despertar efetivamente cerebral, para nosso movimento corporal. E isso até existe uma patologia para isso, chamada paralisia do sono, né? Quando você acorda, mas não consegue se mexer, né? Isso muitas vezes está associado à ansiedade, a estresse, né? Então, existem formas para a gente se condicionar em relação ao sono e evitar essa paralisia do sono, que muitas vezes não chega a ser patológico. É uma condição, muitas vezes, que a gente leva em relação a essa disrupção toda de sono, enfim, você acorda. Existe uma outra coisa também que é interessante, que são aquelas mioclonias. Você já viu isso? Aquelas pessoas que vão pegando no sono e de repente tem aquele chacoalhão, assim. Sim. Isso também é fisiológico no início do sono, principalmente, né? Também pode ocorrer no final do sono, mas normalmente ocorre na transição da vigília para o N1, né? Que é quando a gente começa a pegar no sono, a gente dá aquele tranco. Até aproveitando o tema, né? Posso dizer que é aquele momento que a gente fala, e aí eu também vou ler uma pergunta aqui da Sandra, que é aquele momento que a gente fala que a criança fica brigando com sono? Pode ser isso também? Pode ser isso também. Pode ser isso. Ficar resistente a entrar no sono, e aí você efetivamente fica, às vezes, eu estou tão cansado, mas quero ver o meu desenho, e aí começa aquelas pescadas, né? Aquelas pescadas e aquele movimento também de você cair no sono de forma abrupta e dar aquele tranco. É normal, isso é fisiológico. As pessoas se assustam, né? Tanto da paralisia do sono, né? quanto dessa mioclonia no início do sono, mas isso é
é fisiológico. Eu vou aproveitar aqui e ler a pergunta aqui da Sandra. Quantas horas uma criança de 2 anos deve dormir, deve ter o sono? E a quantidade de sono afeta o desenvolvimento da criança? E aí eu vou já aproveitar, Sandra, vou acrescentar uma pergunta também falando de criança. Tem um horário específico que a criança deveria dormir? Não sei, 8 horas, 9 horas, enfim, em função do hormônio? Então, isso é super importante da gente falar também. A gente entra num outro mundo aí, que é o mundo do sono das crianças. Para você ter uma ideia, foi legal a gente ter feito essa introdução sobre melatonina e a gente falar sobre isso. Só para você ter uma ideia, a secreção de melatonina na criança começa a partir dos 6 meses de idade já. Né? Então, até os 6 meses, ela tem aquele padrão de sono livre curso. Né? Então, ela vai dormindo a qualquer hora do dia, não tem claro e escuro para ela, dia e noite. A partir dos 6 meses de idade, já começa a ter essa ideia dela começar a ciclar, né? E entender que de dia ela fica um pouco mais ativa e à noite já começam as horas de sono. Mesmo assim, para uma criança de 2 anos, é normal que ela faça as horas de sono ali por volta de 10 horas de sono, dorme um pouco mais do que o adulto e ainda assim faz 2 cochilinhos durante o dia. É normal que isso fique. Depois, por volta dos 3, 4 anos, esse cochilinho já passa a ser 1 por dia só. E a partir dos 5 anos de idade, praticamente essa criança não cochila mais durante o dia e ela refaz aquele sono, então, em torno de 8 horas. É o normal, né? É o esperado que a gente tem numa média, mais uma vez, populacional. Então, que esses cochilos vão diminuindo a tendência ao longo do dia e você passa a ter as horas de sono adequada. Isso porque, sim, então a gente já tem a produção hormonal que vai dar esse desencadeamento do sono na criança. Né? Tá. A Ellen, aproveitando então o tema, a Ellen está fazendo também uma pergunta. A Ellen, nós fizemos a live com ela semana passada. Obrigada, Ellen, por você estar aqui. Tem um projeto maravilhoso, VG Arte, incrível. Convido todos a conhecerem. Ela está fazendo uma pergunta assim: minha filha nessa pandemia trocou o dia pela noite. Ela pode usar floral natural? É o mais indicado ou o que seria mais indicado? Então, a gente pensa 500 vezes para medicar uma criança, né? Muitas vezes. O ideal é que a gente tente fazer uma adequação aí do sono na criança, fazendo todas aquelas pistas para o sono antes mesmo de precisar de uma medicação, ainda que um floral, que é uma medicação super natural, né? Se usa realmente para ajudar nessa estimulação do sono na criança. Mas o principal é tentar diagnosticar o que está acontecendo. Né? Será que ela está fazendo muitos cochilos durante o dia, né? E isso está atrapalhando o sono da noite? Os medos, aquela separação dos pais, porque ela começa a entender que agora ela tem o quartinho dela, as coisinhas dela, né? O condicionamento que a criança sabe, a criança é esperta, né? Então ela sabe que quando ela chora, vem alguém abraçar, então ela começa a chorar esperando já o abraço, né? Por isso que existem algumas escolas que dizem para que os pais demorem para buscar esse momento de abraçar a criança, porque senão ela se condiciona a todo momento em que ela chora, ela tem aquela percepção então de que alguém vai abraçá-la, né? Então o principal aí é tentar identificar o que ocorre, o que está ocorrendo para que ela então tenha um prejuízo durante o sono. E mais, algo patológico também, né? Será que ela tem aumento das amígdalas? Então tá tendo mais chance de ronco, apneia do sono? Enfim, então, há uma série de fatores que devem ser aventados para a gente chegar num diagnóstico preciso e aí, como última instância, vale a pena a gente pensar na medicação. Outras pistas é a gente colocar uma luzinha fraca, né? Aquelas luzes de tomada, né? Existem vários estudos para isso também, né? Que condicionam a criança a dormir. Num determinado momento, por volta dos 3, 4 anos de idade, que a criança já entende mais, está naquela época de personagens, de super-heróis,
né? Então, colocar um personagem para dormir junto com ela, falar, olha, o feijãozinho vai dormir agora, vamos fazer o feijãozinho dormir, né? São várias pistas que a criança vai tendo com o passar da idade para que a gente consiga fazer com que essa criança entenda que chegou o momento de dormir. Outra, muito importante, a criança tem que dormir junto com os pais, né? Não adianta você falar, filho, vai dormir e eu vou para o computador. Né? Faço o que eu digo, eu não faço o que eu faço, né? Então, isso é extremamente importante, né? A criança segue os hábitos dos pais. E como a gente faz isso com jovens? Com jovens, então, com adolescentes, que aqui do projeto eles me falaram, Pro, não consigo dormir, aí dou uma cochilada à tarde, aí é 1h da manhã tô acordado. Como que a gente faz isso com jovem? A gente tem que entender que o jovem já tem mais tendência à vespertinidade, né? Que é outra condição que a gente tem que avaliar, que a gente estava falando de horas de sono, né? Agora há pouco. E agora a gente pode falar a respeito de horas que vai dormir, né? Então, tem pessoas que costumam ir mais tarde para a cama, né? Isso já é uma condição dela desde a infância, adolescência. Eu costumo dizer que esses adultos que têm essa tendência, né, que existe até um nome para isso, chama síndrome do atraso de fase, eles nada mais são do que os adultos que mantiveram o padrão de sono da adolescência, que é o sono da vespertinidade, que significa o seguinte, eu durmo mais tarde e, se eu pudesse, eu acordaria mais tarde. E aí que está o grande lance de falar do vespertino. Enquanto ele pode acordar mais tarde, não teria nenhum prejuízo. Você concorda, né? Porque ele vai dormir lá por volta de 1h da manhã, mas se ele precisar suplantar aquelas 8 horas de sono, ele então acordaria às 9, 10 horas da manhã e tudo bem. O que a gente sabe que acontece? Esse adolescente precisa acordar cedo porque ele ou vai treinar, ou ele vai para a escola, ou ele vai fazer uma série de atividades que requerem atenção, e aí ele fica privado de sono. Esse é a grande questão. É a gente falar de que esses vespertinos, muitas vezes, não correspondem ao padrão de sono que eles deveriam corresponder. Né? Numas férias, ótimo, né? Fazer isso. Dormir às 2 horas da manhã, acordar às 10, fala, doutor, eu estou dormindo 8 horas. Uhum. Né? Se isso não for feito também de forma muito chocante, não tem problema. Por que chocante? Porque também hoje existe uma patologia que a gente estuda chamado jet lag social. É super interessante isso, que são as horas de discrepância que existem entre as horas da semana e as horas do final de semana. Né? Então, aquela coisa inocente que a gente faz de dizer, olha, no final de semana eu durmo, né? Eu durmo mais tarde, acordo mais tarde. Quase que para compensar, né? Primeiro de tudo, não compensa, né? E segundo, essa prática hoje tem sido vista pela ciência como algo danoso, né? Dizendo que essas pessoas têm mais chance, né? Tem um trabalho aí extremamente importante mostrando 11% mais chance desses pacientes que têm esse jet lag social desenvolverem distúrbios cardiovasculares. Então, você imagina que o recado que a gente dá é que sejam respeitadas as horas de sono, né? E que a gente realmente respeite as necessidades. Porque se a gente não está observando esses prejuízos em curto prazo, em médio e longo prazo, esses prejuízos vão ser vistos. Então, muita gente chega para você, os adolescentes, principalmente, desculpe, os adolescentes chegam para você dizendo, mas eu não sinto nada. Você fala assim para eles, agora. Perfeito, agora. Gostei. Ouviram, né? Eu vou usar. Agora. Porque isso vai ser colhido em curto, em médio e longo prazo, com certeza, Tati. Desculpa, eu não ouvi. E é reversível ou não? Esse dano a médio e longo prazo? Então, se a gente diagnostica esse processo todo em curto prazo, a gente corrige e ele não tem esses desfechos cardiovasculares, metabólicos. Uma vez que a gente não identifica, eles já chegam no consultório do cardiologista, por exemplo. Né? Ele já vai ver a consequência. Né? Então, ele vai no endocrinologista. Olha, estou com diabetes, estou com alteração cardiovascular. Né? E aí eles vêm no nosso consultório dizendo, olha, o cardio me encaminhou para eu avaliar o sono. Aí eu falo, quando que você não dorme bem? Nunca dormi bem. Né? Então, isso é importante da gente ver. E é um diagnóstico importante também
para a gente determinar desde quando essa pessoa tem queixa de sono. Você entendeu? É bem diferente alguém, por exemplo, que ganhou peso e começou a roncar, né? Diferente daquela pessoa que fala, olha, eu não durmo bem há muito tempo, né? E aí é porque eu não respiro bem, porque eu tenho alguma alteração nasal, ou porque eu já trago também esse fator estressor, ansioso, desde a infância, desde a adolescência. Então, isso é bem diferente. Os diagnósticos e os desfechos são diferentes também. Aproveitando até que você falou do ronco, pegar aqui a pergunta do Caio, né? Por que que algumas pessoas roncam? Então, o ronco nada mais é do que uma vibração do ar que passa de forma inspiratória na região, principalmente da faringe, da garganta, que é o tubo muscular que a gente tem na região dessa nossa via aérea superior, né? Que faz com que, então, esses tecidos vibrem e a gente ronque. Então, o ronco nada mais é do que isso, né? O ar passa, vibra esses tecidos e a gente ronca. O interessante é a gente identificar por que a gente ronca no âmbito anatômico da palavra, né? No sentido de dizer, será que eu tenho um aumento das minhas amígdalas aqui, né? Na região da garganta, que são aquelas bolinhas que ficam no fundo da garganta? Será que eu tenho o queixo um pouco para trás? Será que eu ganhei um pouco de peso? Eu engordo também na língua? A deposição de gordura vai na região da língua? Enfim, eu preciso identificar quais são os fatores que levam a esse estreitamento da coluna faríngea. Isso é muito importante e isso precisa de uma avaliação médica criteriosa para que a gente saiba, então, o que está ocorrendo de fato. Então, quem ronca deve buscar aí uma recomendação, enfim. Eu acho que ir sim, ao médico claro, dar uma olhada. Tem que passar no médico. Muitas vezes a pessoa deixa isso passar, né? E é interessante que a gente recebe esses pacientes nas épocas festivas, assim, doutor, acabei de voltar do carnaval, me colocaram para fora do quarto, estava com um monte de amigo lá, ninguém queria dormir comigo. Olha, no fim de ano a gente viajou entre amigos ali. E isso, nossa, só me fez mal, né? Porque ninguém queria dormir comigo. Então, essas comemorações, essas épocas festivas, fazem com que, então, a gente perca, assim, esse convívio social adequado e faça com que a gente tenha que procurar ajuda médica. Tá bom, que legal. Muito bom. Deixa eu aproveitar e ler uma mensagem aqui. Deixa eu aproveitar e ler uma mensagem do meu amigo Luiz, dentista, Luiz Carvalho. Luiz, tudo bem aí com você? Um abraço para você. E ele falando de um aspecto, já que a gente tocou no sono do adolescente, a gente não pode deixar de falar, né? Até passou desapercebido, porque eu sempre falo disso, né? Que é a respeito da estimulação que esses jovens estão inseridos. Então, além desse padrão de vespertinidade que nós mencionamos, é extremamente importante a gente dizer que os jovens hoje, né, estão muito inseridos nos jogos eletrônicos, né? E aí eu digo para você que a principal implicância disso primeiro, a estimulação cerebral dada pela luz azul que esses dispositivos geram, seja pelos tablets, celulares, os computadores, a televisão, né, gerando esse estímulo. E outro é o próprio jogo que insere esse cérebro do adolescente que está jogando ali e precisa ganhar, precisa fazer o gol, precisa matar o monstro, né? Isso faz com que então você fique extremamente estimulado. E existem vários estudos assim bonitos, com um N amostral bem amplo, né? Eu recentemente fiz um levantamento disso, de luz de celular para os jovens, para os adolescentes. Tem um trabalho grande no Reino Unido, tem um trabalho grande americano também, e mostrando que a implicação no sono, dentre várias, né, as principais, é o aumento da latência para o sono. Ou seja, esse indivíduo demora mais para dormir, ele vai para a cama e não vem no sono, e a tal da fragmentação do sono que eu contei para você, que é extremamente prejudicial. Aquela coisa de você acordar o tempo todo. Isso é extremamente ruim para o nosso sistema nervoso central, que fica sendo estimulado o tempo todo. Outra coisa, os sonhos que viram pesadelos, né? Então, o pesadelo nada mais é do que o sonho ruim,
né? E essa época de pandemia, muita gente vem no consultório dizendo, doutor, nossa, eu estou tendo tanto pesadelo, eu fico pensando. E isso, a explicação é porque a gente está inserido realmente nesse período de incertezas, né? De muitas informações desencontradas, né? As fake news, né? Então, isso faz com que a gente realmente fique de forma equivocada, muitas vezes, com os pensamentos e de forma às vezes, sem querer, a gente está levando isso para o nosso sono, né? E isso remete a ter os pesadelos e a fragmentação do sono, extremamente importante. E, enfim, isso faz um prejuízo danado para a gente, né? Essa fragmentação do sono, não repousar, não contemplar as 8 horas de sono adequadas, né? Então, isso atrapalharia mesmo. Perfeito. E aproveitando também o tema em relação à tela celular, aos estímulos, né? Teria uma recomendação em que os jovens deveriam deixar estes estímulos um determinado período antes de dormir? Ah, perfeito, perfeito. Com certeza sim. Né? Isso principalmente, a gente diz assim, pelo menos 1 hora antes de se deitar, mas eu diria que mais até, né? De repente 2 horas, artigos falando de 2 horas antes. E aí que entra o que a gente chama de um ritual do sono, que é extremamente importante da gente contemplar. Né? Eu digo que o sono é parte integrante desse processo fisiológico. A gente tem que colocar o sono como parte da nossa fisiologia, não aquela coisa, bom, agora eu vou parar no que eu tenho que fazer e dormir. Né? Como o sono sendo assim, eu só vou para a cama porque eu preciso. Né? Por muito tempo, o sono fica com essa perspectiva de que é uma perda de tempo, eu posso render até mais tarde. Infelizmente tem ocorrido isso, Tati, infelizmente. Se a gente pode contemplar o sono como parte integrante desse processo, você pode ter certeza que nós vamos ter menos uso de medicações, menos estresse, menos necessidade de visitas aos psicólogos e psiquiatras. Né? Então, o que a gente recomenda? É que quando chegar próximo da hora de dormir, eu faça o que eu chamo de ritual do sono. As luzes mais baixas, né? Então eu deixo a luz do corredor acesa, eu fico num ambiente aqui extremamente quietinho, fechado, posso fazer uma leitura num livro, naquelas luzes de cabeceira, né? Não recomendo que se usem esses e-books, nem que fique mexendo em celular. Quer dizer, a gente tem as atribuições do dia, preciso responder e-mail, determina um horário. Eu vou fazer isso até 10 horas da noite, perdão. Depois disso, só na manhã do dia seguinte eu vou fazer isso. E a partir de então, eu traço metas para o meu organismo. E como o atleta pensa muito em condicionamento, eu uso essa palavra também no meu consultório sobre condicionamento de sono. A gente precisa se condicionar de sono também. Você está me ouvindo? Está me ouvindo agora? Agora deu uma travadinha, mas eu consegui te ouvir. Foi só do vídeo. Ótimo, ótimo. Vou aproveitar aqui então, uma pergunta. O que eu estava te falando é exatamente essa ideia que a gente tem que ter de condicionar o sono, fazer o ritual do sono, fazer isso de forma regrada todas as noites no mesmo horário. E isso faz com que você se condicione e tenha assim, uma noite de sono muito mais satisfatória e um dia muito melhor também. Perfeito. E até tem realmente tudo a ver quando a gente fala de atleta, né? Determinação, foco, né? De você determinar esse horário de fato, né? Que ele vai te ajudar no seu rendimento, né? Uma parte muito importante para o atleta, né? Vou aproveitar uma pergunta aqui falando do ritual do sono, do Renato. O Renato, ele é meu professor de Kung Fu. Tá. E ele faz aqui uma pergunta. Doutor, o senhor acredita que a meditação possa ajudar quem não consegue ter as horas de sono suficiente para o descanso? É isso aí. Não, esse era o desdobramento da nossa conversa. É dizer que dentro desse ritual a gente pode fazer várias coisas, né? Uma delas é a leitura, né? Outras práticas como rezar, meditar, né? E eu gosto muito da prática do mindfulness, que faz com que a gente, então, entre realmente nessa propensão de um sono mais adequado. Então, ler, meditar,
rezar, quem tem, às vezes, uma prática religiosa. Então, é Perfeito. importante, né, que se faça realmente aquele condicionamento do sono, né? Então, eu acho que é super válido, eu recomendo para os meus pacientes, eu acho que isso é fundamental para que a gente tenha uma boa qualidade de sono. E, enfim, faz todo sentido a gente pensar realmente nesse ritual do sono. Tem outras coisas, né? Como alimentação mais leve também, né? Antes de deitar, à base de verduras, uma proteína, como um peixe, um frango, né? Então, os exercícios físicos, melhor que sejam feitos mais de manhã, né? Eu ia Ou à perguntar tarde. isso. Evitar substâncias cafeinadas, né? O café, como um todo, pode ser prejudicial para o sono. Quando alguém toma um cafezinho, talvez só atrelado lá ao almoço, né? Depois disso, é melhor não tomar café depois à tarde ou à noite, além de dar mais propensão também a uma gastrite, né? Sim. Porque ele relaxa o esfíncter esofágico, isso pode ter como propensão, imagina, você já relaxa o esfíncter, vai deitar, a chance de aumentar essa acidez na região esofágica e na região alta aqui da faringe é alta. Então, a recomendação é essa. E essas meditações aí, até pegando um gancho do Tiago Vasconcelos, que escreveu, pior que jogar videogame é assistir jornais. A gente tem que fazer mesmo um processo de esvaziar a mente, né? Se a gente pudesse tirar todas as preocupações, eu dou uma dica que às vezes a gente pode anotar, né? Eu estou com alguma coisa que eu preciso fazer amanhã, anota num caderninho, num livrinho. Lá a dica que eu dou para vocês. Esvazie a mente, aproveite para dormir e amanhã é um novo dia. Amanhã você retoma as informações, as orientações que você tem. Então, e se cerque hoje, né? Agora voltando para esse nosso período aí crítico, cerque-se de boas informações. Isso é fundamental. Perfeito, Né? perfeito. Então, procure ouvir a opinião de gente especializada, entrevistas que tenham respaldo científico, leia revistas que tenham um respaldo científico importante. Essa época também, Tati, eu acho interessante que a gente se apegue em algo que a gente se satisfaça. Por exemplo, aprender um instrumento musical, aprender uma nova língua, né? Treinar o inglês, treinar o italiano. É tão importante que a gente desocupe a mente de algo insatisfatório, que não vai levar a lugar nenhum, e ocupe a mente de coisas que me satisfazem. Né? Então, eu, por exemplo, toco piano. Né? Então, eu adoro chegar em casa e, de repente, passar lá e tocar um pouquinho. Isso daí me faz muito bem. Eu, além de treinar, de praticar o piano, eu acho que isso a gente pode também tirar, né? Como sendo um escape daquelas orientações que a gente tem ao longo de um dia todo de trabalho e de informações. Agora a gente está mais inserido em casa, então a ideia é que a gente tente se ocupar e se cercar de boas informações. Perfeito, perfeito. Infelizmente, a gente está chegando ao fim. Temos poucos minutos. Só vou ler aqui o comentário do Dr. Luiz e a gente fecha. Atletas de esportes eletrônicos também estão apresentando maior incidência de dores de cabeça e cervical, mais prejuízo para o sono. Realmente. Isso, perfeito, perfeito. A postura, né? Que essas pessoas também se inserem, né? Aquela cervicalgia, uma alteração de trapézio, que é a musculatura aqui do ombro. Isso faz com que realmente todos esses estresses na região massetérica também, na região do masseter, né? Quando a gente está jogando, a gente está ali nervoso, estressado e joga, né? Para essa região da ATM, da articulação temporomandibular, e isso pode sim refletir para a região temporal. E é muito comum que se tenham as cefaleias temporais, que a gente chama. Essas cefaleias temporais muitas vezes estão associadas aos fatores de estresse, de ansiedade, e eu tenho certeza que isso faz todo sentido também. As dores neuropáticas aumentam a fragmentação do sono. Hoje a gente falou bastante sobre fragmentação do sono, e essas dores também podem interferir. A dor do atleta, a dor da high performance, pode ser prejudicial, ele pode prejudicar o sono.
Então, saiba o seu limite, conheça o seu limite, né? A gente tem que saber, né? Quando a gente Sim, sim. exagera, ficou muito tempo em pé, correu muito, a gente tem que conhecer o nosso limite. Nós Exato. temos formas de saber isso com os professores de educação física, os educadores físicos, que O fazem uma nosso série de técnico está aqui treinamentos. dos meninos também. Isso é Está super aqui acompanhando importante. a gente, sim. Ótimo, ótimo. Então, o papel dele é fundamental, né? Porque ele tem que chegar num limite tal qual ele consiga dar o máximo, chegar no máximo do atleta sem depor contra, sem Sim, desfavorecer, né? E isso como um todo, tanto como o trabalho muscular, como não entrar numa fadiga muscular, quanto não depor contra dores mesmo importantes durante o sono, que fazem com que esse atleta tenha a fragmentação do sono. E aí sim ele não rende como ele deveria, né? E o como que ele está deveria. acontecendo? Tudo junto, tudo junto. É uma coisa desencadeando a outra. Tá bom. Ai, doutor, muito obrigada. Ai, que loucura, queria ficar aqui mais uma hora. Muita informação, muitas perguntas. Eu acho que muita informação segura, né? Como a gente falou lá no começo, que é o que é mais importante, né? Muito obrigada. Não tenho nem como agradecer a sua presença, todas as informações, todas as dicas. Quero agradecer a todos que estiveram com a gente aqui até agora, que fizeram perguntas, fizeram afirmações, participaram com a gente aqui ativamente. Muito obrigada. E amanhã, às 18 horas, a gente tem uma live para falar de alimentação com a nutricionista Patrícia, que vai estar com a gente para falar de alimentação para atletas também. Estão todos convidados. Muito obrigada, doutor. Legal, Tati, obrigado. Eu que agradeço. Queria mandar um beijão para todo mundo que está ouvindo a gente aí, grandes amigos, grandes profissionais que trabalham comigo. E dizer que para mim foi uma honra, um prazer, que vocês podem contar sempre comigo. E realmente dizer aí para que vocês não se preocupem, que essa é uma época de transição, nós vamos sair dela. Então, para que a gente tenha sempre pensamentos positivos, uma ideia de que a gente está de uma forma transitória, efetiva, e que tudo isso vai passar, vai sanar. Enfim, é isso. Queria Perfeito. agradecer a participação de todo mundo. Obrigado. Perfeito, muito obrigada. Obrigada a todos. Uma ótima noite. Comecem, acho que é um bom momento para começar aí a ter um ritual, né? Criar um hábito, né? Para dormir. O hábito a gente precisa repetir ele por 21 dias seguidos. E talvez hoje seja um bom dia para que seja o primeiro dia. Eu acho. Dia 3 de junho é o dia para começar o ritual do sono. Vamos começar, vamos todo mundo junto. Eu acho. Basta querer. Basta querer. Isso aí. Muito obrigada. Um abração, tudo de bom para vocês. Um abraço, Até boa breve. noite. Obrigado, Boa noite a todos. obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Até breve.